Apesar de eu ser corajosa, eu e os companheiros e companheiras aí dos movimentos sociais, da gente ter coragem de abrir uma porta e colocar a gente para morar, a gente se fechava internamente. E a arte, a cultura, ela veio para mim para dizer assim, olha, para de se esconder e abre as portas para a sociedade. E a sociedade vem de encontro a vocês. Porque os diferentes se encontrando, eles podem se respeitar e conviver. Com vocês, Transa Marieta. Oi! Oiê, tudo Helena! bom? Beijo, amor! Tudo bem? Carnaval. Tudo bem. Nossa, a gente só se vê no carnaval, mulher. Carnaval foi esse. Foi Então, bom. deixa eu te falar uma coisa, Carmen. A gente vai começar daqui a pouco, que a gente está 5 minutinhos. Ó, o Abílio entrou para te dar um oi aqui. Só para dar um oi. Oi, Carmen. Oi, filho. Seja bem-vinda. Pode já entrar. Mais uma vez. Obrigado. Tá bom? A gente vai entrar ao vivo agora. Carmen, a gente vai começar. Eu sei que você tem um dia e tanto, e eu sei que você tem outra live às 9, tá? Então a gente vai ser muito bonzinho e carinhoso contigo. E vai ser muito tranquilo, tá? A gente vai começar muito rapidamente. Eu vou enrolar um pouquinho, 2 minutos para a galera entrar, tá? E aí eu vou passar a palavra para cada uma de vocês se apresentar em 30 segundos. Tá? Eu vou começar passando a palavra para uma das entrevistadoras, e aí eles vão revezando e se apresentando, e a última pessoa vai puxar você, e você vai se apresentar, tudo bem? Então, Aí depois que a Carmen se apresentar, a gente faz a primeira pergunta, é isso? é isso, aí eu começo e eu passo a palavra para você. A gente está ao vivo, já agora, no Facebook do Marieta. Eu queria dar as boas tardes para todo mundo e agradecer todas vocês que estão aqui com a gente. Débora, Lili, Bruno, GG e especialmente Carmen Silva. Eu sou o Giovanni e a gente está aqui no 8º episódio do Transa Marieta, que é um programa de entrevistas com personalidades da sociedade e da cultura que a gente admira e cuja trajetória para a gente é um exemplo de existência no mundo. E a gente acha que em tempos como esse que a gente vive, tem sido importante e enriquecedor a gente ter a oportunidade de entrevistar, conversar, perguntar a fundo sobre a vida dessas pessoas. E a gente teve a sorte de fazer isso já com o Milton Ratum, com a Hermínia Maricato, com o Arrigo Barnabé, com o Danilo Santos de Miranda, com o Zé Celso, com a Ailton Krenak, com Gilberto Gil. E hoje é a grande alegria nossa estar aqui com Carmen Silva. O Marieta, ele é um pequeníssimo centro cultural que fica no centro de São Paulo e que desde o começo da pandemia tem aberto uma sala virtual e a gente tem conversado com mais de 200 pessoas por semana nesses momentos de isolamento social, tentando imaginar horizontes futuros para a gente tentar, não digo sair, mas evoluir a situação em que vivemos, porque, como estávamos falando com o GG antes, a situação está muito pesada. Então, eu não vou mais perder o tempo de vocês, eu vou começar a girada de apresentações. Eu vou pedir para o Bruno começar se apresentando e depois que ele passe a palavra para algum outro colega. Muito obrigado, Giovanni. Eu quero aqui desejar uma boa noite a todas, a todos, a todes, né? Agradecer imensamente ao coletivo Projeto Marieta, né, pela iniciativa, essa narrativa tão potente que vocês têm construído, né, nesse momento de pandemia. Eu acho que debates, diálogos como esse aqui são fundamentais, né? Quero cumprimentar a Débora, quero cumprimentar o GG, né, dos movimentos, Eliane Café e especialmente a dona Carmen, né? Para quem não me conhece, eu sou Bruno Ramos, articulo nacionalmente o movimento funk, os movimentos culturais de periferia, fui conselheiro nacional de juventude por 2 mandatos e
estou também como colunista da Mídia Ninja e apresentador do programa Papo Ninja, onde eu faço entrevistas com funkeiros e funkeiras, empresários, pessoas do círculo, né, do movimento funk de modo geral nacional. É isso. Quero encaminhar a palavra aqui para Débora Sanches poder se apresentar. Bom, boa noite a todos e todas e todes. Agradeço imensamente o convite, a Marieta. Estou muito honrada de estar aqui com o Bruno, o GG, com a Lili e com a Carmen. Bom, sou arquiteta, sou professora de urbanismo na Belas Artes, no mestrado, e no Mackenzie, professor de urbanismo. Então, eu dedico muito a este momento aos meus alunos, que aprendem imensamente com a Carmen. Gratidão. Passo a palavra ao GG. Boa noite, companheiras, companheiros, todas e todos aqui nesse momento presente. Eu sou Luiz Gonzaga da Silva GG, ou Luiz Gonzaga GG da Silva, já mudando de nome. Paraibano de Catolé do Rocha, Alto Sertão da Paraíba. Vim para São Paulo, literalmente, para não morrer. Cheguei em São Paulo dia 4 de março de 1974, faz tempo isso aí, viu? E estou por aqui hoje nessa caminhada da luta pela habitação, da luta do movimento negro, pertenço ao CONEM, sou um membro do CONEM com muito orgulho, movimento de saúde. E nesse momento estamos aqui mais preocupadas com essa caminhada que nós estamos levando. Com isso, eu quero passar a palavra para a companheira Eliane. Boa noite, gente. Sim, muito bom a gente estar aqui mais uma vez, né? Estamos cada vez mais, como é que se diz, lapidados, né? Entender como é que a gente vai se relacionando nesse momento. Então, meu nome é Eliane Café, eu trabalho com cinema, eu realizei alguns filmes, entre eles o penúltimo filme que se chama Aerotel Cambridge, um filme que foi feito em parceria com os movimentos de moradia e cuja porta de entrada foi a Carmen Silva, que foi atriz do filme também, protagonista, e com a qual eu tenho convivido todos esses anos, desde que a gente terminou o filme, e conhecido ela em várias situações, desde da situação familiar, né? Ela é minha grande amiga, minha mana, nos momentos mais difíceis, e eu tenho, assim, uma gratidão enorme por ter conhecido essa mulher e aprendido com ela muito, e é um aprendizado que não acaba nunca. Então, mana, entra aí e se apresenta. Isso aí, Lili. Carmen, não estamos te ouvindo, peraí, pedi para você. Liguei. Agora foi. Tá ouvindo? Olá. Boa noite, Bruno. Boa noite, GG. Boa noite, Débora. Boa noite, minha mana, Lili. Boa noite, Giovanni, mais uma vez. Gente, para mim é uma honra estar aqui com essas 4 feras, com esse pessoal aí que é de luta e é do bem, né? Eu sou Carmen Silva, ativista pelo direito à cidade. Eu sou líder do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, que coordena a ocupação 9 de julho e o antigo Hotel Cambridge. Fui, né, que agora estou afastada, conselheira municipal de habitação e estadual, conselheira participativa, né, conselheira de políticas públicas para mulheres, conselheira do SMDU, conselheira gestora das quadras 37 e 38. Meu ativismo, ele vai por uma cidade compacta, pelo direito à cidade, por uma cidade justa e inclusiva. É isso.
Obrigado, Carmen. E agora a gente vai começar nosso 8º episódio com a primeira rodada de perguntas. E a gente começa a nossa transa com Carmen. Então eu vou passar a palavra para a Lili Café, que tem a primeira pergunta. Carmen, olha só, eu gostaria muito que você contasse rapidamente um pouco como foi essa história de você, quando você saiu lá do Quenguenhen e chegou aqui em São Paulo, que você contasse um pouco, rapidamente, como é que foi essa sua saída e qual foi o momento que te deu aquele estalo que você teve que fazer essa opção sem saber o que ia te acontecer, né? Como é que você estava naquele momento? Quem era a Carmen Silva naquele momento? Bem, Lilica, naquele momento, a Carmen Silva era uma mulher fragilizada, que fugiu da Bahia para não morrer na mão de um homem, né? E que teve que abandonar os seus filhos, quer dizer, abandonar porque eu sempre tive o convívio dos meus filhos e tive que deixar com minha família, com meu pai, para vir para São Paulo, justamente por um apelo ser uma cidade grande. Eu achava que chegando aqui eu iria ter a facilidade de ter emprego, casa, blá, 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 blá. Chegando aqui, eu me deparei com uma cidade completamente estranha, né? Apesar de ser brasileira, me senti uma refugiada no meu próprio país. Dormi nas ruas de São Paulo, conheci o albergue, e no albergue eu conheci uma pessoa que frequentava o movimento. Naquela época, ainda era remanescente os mutirões da Erondina, e eu comecei, inclusive essa semana passei por lá, na igreja São José do Belém, né? Foi lá que eu comecei no movimento Moradia, com a minha coordenadora na época, era a Calu. E dali, o movimento Moradia me trouxe um pertencimento que eu não tinha encontrado em São Paulo, porque eu pude compreender que eu não poderia ter nada de São Paulo, porque eu não tinha nenhum pertencimento. E esse pertencimento se dá quando eu começo a participar efetivamente das lutas pelo direito, e principalmente das assembleias do movimento, de conferências, dos vários conselhos, inclusive da formatação de conselhos, porque ainda foi luta para se ter conselho, né? E também eu começo a perceber que o meu problema não era maior ou menor do que quem estava do meu lado, que a luta pelo direito ela é coletiva. A luta pela cidadania, pela democracia, ela só tem legitimidade quando ela é coletiva, né? É com todos. E aí eu costumo dizer que naquele momento morre Carmen Silva, a mulher fragilizada, para nascer uma Carmen Silva que compreende que não poderia lutar sozinha e nem para, e sim com. Muito bom, Carmen. É isso. Muito obrigado por compartilhar com a gente, essa parte da sua história. Eu vou passar a palavra para o GG, para ele poder fazer a primeira pergunta dele. Mais uma vez, boa noite, companheira Carmen. Boa noite, GG. Eu gostaria de saber, Carmen, o que foi que levou você a vir fazer a luta na região central? Isso porque eu faço essa pergunta, porque em um determinado momento longo, só nós do MMC que fazia essa luta na região central, e mesmo assim sofríamos críticas ferrenhas de alguns companheiros, de algumas companheiras, Isso. até que diziam assim que a gente queria fazer o papel que não era nosso, porque morar no centro era coisa de quem tem dinheiro, coisa de rico. E aí, por isso que eu te faço essa pergunta. O que te levou, o que te trouxe a vir fazer essa luta na região central? Apesar, GG, de ter participado dos mutirões da Juta como participante, como participação do movimento, não como a mutuária,
eu sempre vi que era muito longe, não se podia morar afastada do trabalho. E, GG, não sei se você se lembra, está lembrado daquele seminário em Guararema, do qual você estava, o arquiteto Léo estava, a Verônica Cro, em que lá vocês começaram a discutir que o trabalhador tinha que morar no centro de São Paulo, porque o centro de São Paulo estava completamente abandonado. E dali nós começamos a efetivar em várias assembleias, em vários seminários, a importância de ocupar o centro velho de São Paulo, que estava completamente abandonado. E aí, GG, nós ocupamos primeiramente o Casarão Santos Dumont, depois nós decidimos, e você estava junto, ocupar o antigo prédio do INSS, que fica na Avenida 9 de Julho, né? E dali, GG, eu vi que sim, o trabalhador de menor renda, ele tem que morar no centro urbanizado. Não dá para o trabalhador, e isso não é tão distante do que é hoje, da conjuntura de hoje. Não se pode ter uma perversidade de ter um centro cheio de moradias prontas e a gente vê aí as famílias de menor renda morando em áreas de enchentes, na beira dos córregos, em coabitações, quando a gente tem prédios abandonados, inclusive já pagos e comprados pela Coab, que estão aí para especular. Morar no centro é um direito, morar no centro não é privilégio. Morar no centro é para o trabalhador. O trabalhador tem que morar perto da faculdade, tem que morar perto do trabalho, tem que morar perto da escola, tem que morar perto da UBS, tem que morar perto do supermercado, tem que ir até o teatro andando, tem que ir no cinema andando, tem que ter praça e tem que caminhar. Mobilidade não é só carro, ônibus, metrô. A gente tem uma cidade aérea esquisita, feia e inútil, que ninguém utiliza. Perfeito, Carmen. Muito obrigado. Obrigado, GG, pela pergunta. Vou passar a palavra para o Bruno, para lhe trazer outro ponto de vista em cima do seu trabalho de ativista, de militante. Aí, dona Carmen, salve. As respostas sempre pedrada, faz a gente abrir a mente pra caramba, né, dona Carmen? A minha pergunta é bem objetiva, dona Carmen. A senhora começou na luta por moradia, né, como todos nós sabemos, né? Mas foi conhecendo outras lutas no decorrer dos anos, né? Qual tema, fora moradia, dona Carmen, que mais impactou na sua caminhada? Ô, Bruno, o tema, a moradia é uma porta de entrada para todos os outros direitos. O tema que mais me impactou e que me impacta são todos os direitos são recorrentes, mas a cultura, né? Eu tive, para mim, a cultura veio para mim como um choque. Inclusive, apesar de eu ser corajosa, eu e os companheiros e companheiras aí dos movimentos sociais, da gente ter coragem de abrir uma porta e colocar a gente para morar, a gente se fechava internamente. E a arte, a cultura, ela veio para mim para dizer assim, olha, para de se esconder e abre as portas para a sociedade. E a sociedade vem de encontro a vocês. Porque os diferentes se encontrando, eles podem se respeitar e conviver. Obrigado, dona Carmen. Carmen, eu vou puxar um pouquinho uma coisa antes de passar a palavra para a Débora. Débora, me desculpe, mas eu gostaria que você elaborasse um pouquinho mais a respeito disso, que é um tema recorrente que é enfrentado aqui. A gente tem um grupo de produção cultural, né, que se reúne toda quinta-feira. E aí esse grupo de produção cultural são 20 pessoas do Brasil inteiro que se reúnem toda semana para discutir projetos culturais pessoais. Mas eles também estão fazendo um estudo sobre um caso de estudo específico, que é a ocupação 9 de julho. A gente fala muito do seu trabalho com a cultura. E eu gostaria que você elaborasse um pouco mais a partir dessa última pergunta do Bruno, para falar como que se deu para você esse encontro com a cultura, essa abertura, e como que você processou todo esse trabalho na sua ação. Se você quiser. Olha, o encontro com a cultura verdadeiramente se deu efetivamente com o filme Era Hotel Cambridge, tá? Com as gravações do filme.
Quando a Eliane Café nos procurou, a minha mana maravilhosa, para fazer esse projeto, eu disse a ela que toparia sim, mas desde que ela, né, viesse participar também junto conosco. Porque não se pode falar de um movimento genericamente, tem que se falar como ele é orgânico. Então, a partir daí, ela topou, que eu pensei que ela não iria topar, mesmo porque a gente estava cansada e a gente sempre tinha uma questão de ver a arte barreirista, os artistas e a arte só como entretenimento. Nós também tínhamos esse mito, esse preconceito, vamos dizer assim, que a arte era só como entretenimento. Não. A cultura, ela tem dois teores. Ela tem a cultura como empreendedorismo, ela tem os artistas, que também são seres humanos que precisam ter os mesmos direitos que nós, que estão na briga pelo mesmo direito, e nós temos ainda que ter a cultura do direito. Porque a gente fala muito em direito, mas a gente não vê que direito também é cultura. E que nós temos que ter ação, né? Então, a partir do momento em que nós fizemos a aliança com a cultura, não só como entretenimento, mas como vida, como acesso, como ensinamento, para nós só fluiu. Que a gente percebeu que a gente poderia conviver com os diferentes, com os vários setores culturais, né, em todos os sentidos, inclusive o exemplo da 9 de julho, a cultura trouxe o empreendedorismo para nós, a economia solidária. Através dos vários eventos culturais, nós podemos juntar os moradores, tanto em aprender. Agora mesmo, antes de entrar com vocês, estava falando com vários chefes da cultura da gastronomia. Nós temos, e isso faz com que essas alianças fazem com que a gente quebre barreiras, que a gente se entenda, né? E além desse entendimento, é o entendimento da aliança. Não é porque podemos pensar diferentes, estamos em vários setores diferentes, que nós não podemos congruir um pacto que seja para o bem. E a cultura trouxe isso para nós. Acabamos de ganhar o Prêmio Select da Galeria Reocupa, né? E eu sempre falo, para nós, arte é vida. Através da arte, nós conseguimos também uma aliança fortíssima que salvou a minha família, que me salvou. E eu não posso deixar de ser grata, né? Hoje eu não posso deixar de ser grata a todos que se juntaram, a todos os artistas. Quando eu falo de artista, falo do urbanista, falo do líder de movimento, nós somos protagonistas, a gente precisa ter as pessoas junto conosco, a gente precisa atuar em rede. Né? E a arte, para mim, é vida. Inclusive, através da arte, nós conseguimos mostrar que a ocupação 9 de julho não tinha somente engaiolados, morando dentro de um quarto ou dentro de um apartamento, que tinha função, né? Que tinha função. Carmen, eu não tenho como concordar mais com suas palavras e, como sempre, me representa. Débora, desculpa te atravessar, mas eu achei importante puxar o gancho e acho que rendeu bem. Eu vou passar a palavra para você agora para poder fazer a sua primeira pergunta. Foi muito bom. Que saudades dos almoços da 9 de julho, né? E das atividades. Morro de saudades. Nossa, Carmen, de você nem se fala. E eu sou muito privilegiada, né? Porque conheci a Carmen e o GG desde 2002 que eu os conheço. E como eu sou colaboradora do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, né, que é uma entidade também muito importante, eu tive esse privilégio de sempre os encontrar ao longo desse período. Mas eu vou lá para a pergunta. Carmen, como é ser uma mulher e negra, liderar um grande movimento de moradia? Quais são as dificuldades? E você acha que existe machismo dentro do movimento? Existe sororidade feminina? Existem os dois. E o machismo, pasmem, também parte das próprias mulheres, né? Nós temos que ter a réplica da compreensão do gênero. Porque muitas vezes a gente está fazendo a mesma réplica do machismo que a gente tanto, né,
cita, que a gente tanto renega. E existe, sim, uma grande barreira, existe o racismo institucional, Débora. Por mais que a gente, dentro do movimento Moradia, empodere nossas famílias, nossas mulheres negras, a gente sempre tem a preferência de um ou outro companheiro da luta que prefere escutar quem vem de fora do que aquele que está no dia a dia com eles na luta, se formando, se informando, né? Então, essas são as grandes barreiras, mas isso para nós é pequeno, né? Porque a gente é mulher de luta, a gente fala que costuma cair e levantar, renasce das cinzas. Existe sim ainda um grande preconceito. E o maior problema que nós temos é a criminalização dos movimentos sociais e das lideranças. Inclusive, aproveitar o GG aqui, não é possível, GG, que o órgãos de justiça desse país e dessa cidade não compreenda que existem leis, que existe uma Constituição, que existe o Estatuto da cidade, que nós, os movimentos organizados, seguimos. E eu faço uma pergunta, devolvo para vocês. Quem é mais? A Constituição, as resoluções desses vários conselhos que a gente participa, ou esse órgão de justiça que não se conversa, que não sabe nada da cidade, nem tampouco dos órgãos que diferem, que são a referência que dá legitimidade aos movimentos organizados. Inclusive, quando nós vamos registrar uma ata, né, porque movimento organizado tem estatuto, é habilitado pelo antigo Ministério da Cidade, tem legitimidade quando participa do Conselho Estadual, Municipal, de Habitação, quando participa do Conselho de Desenvolvimento Urbano, quando participa da Secretaria de Mulheres, quando participa das várias audiências e das várias conferências nos 3 âmbitos, que isso nos dá legitimidade. E ali são aprovados decretos, resoluções. E como é que pode órgãos de justiça serem tão inexperientes e ter tanta falta de conhecimento? E quando nós registramos uma ata ou um estatuto, um percentual do que a gente paga no cartório, inclusive, vai para o fórum, né? Vai para o fórum, vai para o Tribunal de Justiça. Carmen, eu gostaria, só é nessa hora que eles nos compreendem, que eles nos aceitam, na hora que recebe lá os emulentos percentuais do que a gente paga na hora de registrar uma ata? Você antecipou, acho que 2 ou 3 temas que a gente ia puxar ao longo da conversa. O GG e o Bruno tinham puxado os assuntos assim, o Abílio tinha mandado para a gente conversar mais a respeito sobre o Estatuto da Cidade e a Constituição, então estamos muito alinhados com as pautas que a gente quer trazer. Eu acho que a gente podia aproveitar a pauta da... Lili, você queria comentar? Não, eu acho que essa observação que a Carmen trouxe, ela é estrutural. Eu acho que é muito importante a gente ficar um pouquinho aqui, porque essa pergunta que ela faz, porque, como que a gente pode, eu acho que ela se reflete em todas as instâncias do judiciário desse país e do mundo inteiro, né? Que são... Claro, os judiciários são pessoas que estão aí fazendo um papel social e eles têm uma cadeia, eles não chegaram de paraquedas, eles passaram por uma formação acadêmica que já traduz um pouco que tipo de formação acadêmica existe hoje para que esses juízes, para que esse judiciário seja tão facilmente cooptado por interesses que estão completamente distantes da realidade, quando eles não conhecem a realidade. E o que a Carmen fala é incrível, porque é só conviver um pouquinho lá no movimento, você vê uma disparidade gigante do que essas lideranças, como a Carmen e outras lideranças, conhecem da cidade. E isso se dilui, enfim... Então, eu acho que a gente tem que responder essa pergunta da Carmen. Acho muito importante essa pergunta dela.
O GG gostaria de comentar a respeito. Olha, companheiras, companheiros, eu fui conselheiro nacional da cidade por 2 mandatos. E um mandato fui do Conselho Nacional de Combate ao Racismo. E sei com muita tranquilidade, posso dizer isso com muita tranquilidade, que são meios que a gente tem que usar. Mas nós não podemos se debruçar sobre isso, jogar todas as nossas fortunas sobre esses conselhos, porque eles são conselhos que estão aí a serviço do Estado burguês. Infelizmente, seja no governo Lula, seja no governo Dilma, seja no governo Fernando Henrique Cardoso, seja no governo Fidel Castro, se é num Estado democrático, entre aspas, que se diz democrático de direitos, você está sob o jugo de um estatuto que a burguesia criou para se proteger. E eu dizia muito isso quando eu estava no Conselho Nacional da Cidade e brigava muito com meus parceiros. Nós não podemos criar ilusões entre nós que, na hora que eles quiserem, eles puxam o nosso tapete. Nós estamos sendo importantes até um determinado momento. Com isso, eu não tinha nenhuma incerteza de que poderia acontecer coisas que a gente não pensava, não discutia. Olha, a gente tinha no Conselho Nacional das Cidades um grande amigo, um grande companheiro, um grande parceiro, Olívio Dutra. Luiz Inácio Lula da Silva foi obrigado a tirar Olívio Dutra para garantir uma certa estruturação de seguração para governar. Pois um cara ligado a quem? Ligado à estrutura burguesa. Que o cara era nosso amigo, mas era nosso amigo, vírgula. Todas as vezes que a gente fazia uma discussão e queria que aprovasse, queria que votasse, ele se retirava do plenário. E nunca ninguém discutiu por que é que ele se retirava. Às vezes eu colocava isso no Fórum Nacional de Reforma Urbana, que ele se retirava para não garantir que aquela votação que a gente fosse fazer ali, ele homologava. Mas o senhor, ministro, estava presente, o senhor votou contra, mas a maioria, esse é o papel da democracia. É que ele se retirava, deixava a gente a mãos brancas, esperando que alguém tivesse a coragem de dizer alguma coisa contra ele. Então, meus companheiros, minhas companheiras, eu participo muito do projeto que, para mim, ou nós vamos além das organizações de massa que nós fazemos para a organização da classe trabalhadora, ou nós não vamos avançar. Nós vamos ficar nesse lenga-lenga, fazer eleição a cada 2 anos, e essa democracia ela é branca, ela tem lado, ela sabe os seus valores, ela sabe que tem que defender essa burguesia escrota que está aí. Infelizmente é isso. E nós estamos, mais uma vez, num ano de eleição, onde nós estamos esperando ver o resultado do dia 15 de novembro, para depois do dia 29 de novembro, e daqui a 2 anos nós vamos estar de novo fazendo eleição. E aí eu digo com muita tranquilidade, Carlos, nós temos que sair desse negócio da eleição pela eleição, eleição pela eleição. Você é candidata, não tenho nada contra ser candidato. Eu sei que toda eleição, eu sou candidato a não ser candidato a nada. Não empresto meu nome para isso. Obrigado, GG, pela resposta. Não sei se a dona Carmen gostaria de comentar ou passamos adiante. Eu gostaria. Quando eu falo... Quando eu falo, companheiro GG, da legitimidade do movimento, eu não posso ter essa negação de não aceitar as resoluções dos vários conselhos, embora nós sejamos um movimento de luta e compreendo que só se conquista o direito na rua, fazendo luta, porque na hora que nós vamos fazer
consolidar um projeto habitacional, nós precisamos passar por todo o sistema de lei, entendeu? Eu não posso chegar lá com a família que não tem um CPF, que não tem um NIS, e dizer, olha, ela precisa de casa, Caixa Econômica, então venda para ela sem você olhar quem é ela. Eu não posso aceitar um país que faz a gente de trouxa, porque se eu invalidar o que a gente participa nessa cidade, eu estou dizendo, estou declarando um atestado de otária. E é justamente isso que eu não defendo. E dizer para você, GG, que eu jamais emprestaria meu nome. Eu tenho convicção do que eu faço, é tanto que eu me libertei. Há 30 anos eu trabalho para os outros. E eu me libertei, né? Em eleição, eu, como sempre, estive presente na representação dessa cidade em vários momentos. Então, é legítimo que eu vá para a Câmara Municipal. Não sei se serei eleita, mas eu vou com sentido de representatividade. Nós temos uma Câmara doente, nós temos um judiciário doente, nós temos um país de doentes, né? Que um país aonde nós temos o recorde, o maior recorde do presidente Bolsonaro é a fábrica de criminosos. Que é um homem que tem coragem de ir para a televisão, candidatos que vão para a televisão com uma espingarda, sei lá, uma escopeta, dizer que é candidato aí. Se a gente diz, olha, eu não me candidato, eu não, porque não pode, posso. E se é para enfrentar, se é para representar, representarei. Não sei se eleita, porém o que eu trabalho é em rede. Com essa rede, eu quero fazer um grande levante. É o levante da cultura, é o levante das mães e mulheres de preso, das egressas, das cadeias que não têm uma casa, que não tem um acolhimento, é os ambulantes que todo dia apanham. Não é justo uma cidade sem lei, porque fazem a gente de otário. Então, não participemos, então não iremos mais em canto nenhum e fazemos, de fato, uma cidade completa sem lei. Agora, não acho justo, porque na hora, para nós, não existe lei, isso não tem reconhecimento, mas na hora de se prover qualquer moradia, precisa estar munida de documento. E não vou falar de moradia, não. Até para receber uma verba emergencial, que era obrigação, que na hora de calamidade é a obrigação de todo governante. Quem não tinha CPF ficou sem receber, quem não tinha NIS ficou sem receber. De quem era o papel de informar que quem não vota não tem direito, o CPF é bloqueado? Era meu? Era seu? Não, gente. Nós temos que se fazer valer o que nos fazem parecer. Se é para fazer enfeite, se é para tirar foto, botar em Facebook, parabéns para o poder público. Mas nós, movimentos sociais, nós, cidadãos, estou falando de movimento, estou falando de toda a cidade, todo cidadão, nós temos que compreender que nós não podemos mais ser feitos de bobos. Perfeito, Carmen. Muito obrigado. A gente vai retomar esse assunto várias vezes ao longo do roteiro, de outros pontos de vista. Eu vou passar a palavra de novo para a Lili. Ela vai voltar um pouco num assunto que você já trouxe um pouco no começo, mas eu acho que a gente podia retomar ele rapidamente para aprofundar um pouco. Giovanni, Diga-me, Lili. então, É uma transa, então é sempre cheio de surpresa, entendeu? Então, Né? eu queria mudar um pouco a minha pergunta, porque eu acho que a Carmen está aprofundando um ponto tão importante para a gente não perder essa curva dramática da nossa narrativa aqui, então, né? Lili, diretora, dirija. Eu queria perguntar para a Carmen o seguinte, Carmen, maravilhoso essa explicação, né? Como, por exemplo, uma candidata a vereadora como a Carmen, que consegue, de certa maneira, viu, GG, que eu acho que é o diferencial, ser uma espécie de ponte. Porque a Carmen, ela tem um pé fincado em todas as contradições que existem dentro do movimento, que é dificílimo manter um movimento coeso, um movimento de lutas como o MSTC.
E outro pé fincado no poder público, quando ela faz, por exemplo, eu já testemunhei isso, reuniões de negociação com prefeitos, com os vários segmentos do poder público. Ela transita nesses dois espaços. Claro que se ela perde uma perna, fica manco. E eu acho que o que a Carmen traz de novo para esse momento é justamente ela ter essas duas pernas. E aí, Carmen, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Eu tenho trabalhado muito para o AMA agora, que é a Assembleia Mundial da Amazônia. Esses cientistas que se reúnem lá diariamente agora, eles têm um tema da urgência. Urgência essa que você sabe que vocês, trabalhadores, já vivem há muito tempo. Né? A morte sempre rondando ali, as situações limites ali. Só que agora tem um grande diferencial, que o que eles chamam de negacionistas, que negam a crise que está acontecendo, eles falam, os cientistas, que a gente tem 10 anos. 10 anos, eu tenho certeza que você vai ser eleita, você vai estar metade desse tempo na gestão de uma cidade que vai ficar cada vez mais. Eu acho que Lili, eu acho que a Carmen. Não, eu tô aqui. Tô aqui. Ah, tá. Voltei. Voltei. Não sei se vocês estão me vendo. Estamos te vendo. Voltei. Era a internet. Você conseguiu ouvir a Lili? Não, né? Não consegui. Eu ouvi até onde ela diz dessa articulação que é o lobbying advocacy, né? Aonde eu transito. Eu tenho que dialogar com o poder público, dialogar com o povo e dialogar com a sociedade. Inclusive, é um outro fator que tem que ser dialogado. Mas, Carmen, ela estava puxando um outro assunto que eu acho que esse não disse. Por favor, não ouvi, travou. Tá, eu estava contando, Carmen, que fazendo o trabalho com o AMA, que eu estou fazendo agora, com a Assembleia Mundial da Amazônia, os cientistas lá têm se reunido diariamente no que eles chamam de um apelo ao estado de urgência que a gente está vivendo. E eu estava falando que, óbvio, que você conhece esse estado de urgência, porque os trabalhadores sempre estão vivendo nesse limite. Que agora os outros segmentos estão entrando com a Covid, enfrentando esse problema. Mas o que eles estão dizendo é o seguinte, que nesses próximos 10 anos, e eu tenho quase certeza, tenho a fé que você vai estar na gerência, você vai ser vereadora, e você tem a oportunidade de viver metade desse tempo crítico na gestão da vereança. A pergunta que eu te faço é, se existem os negacionistas, e nós mesmos somos negacionistas em certa medida, quando a gente não dimensiona o tamanho do problema que está vindo aí, com as mudanças climáticas, que as cidades as queimadas vão chegar aqui, a falta de alimento vai ficar cada vez maior, tudo isso. A questão da falta de água, as cidades vão entrar num estado de calamidade. Pergunta, você, Carmen, com toda a experiência que você tem de gestão, você sabe que os mecanismos de gestão, às vezes, eles são lentos, né? Se você está na vereança, as coisas têm que passar pelos pleitos para serem aprovados, conselhos participativos, blá, 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 blá. Pergunta, como que você, como vereadora, imagina, nesse momento explosivo, como gerir uma escala de problema tão grandioso sem se apoiar apenas nos mecanismos institucionais? Como que você geriria aquilo que você falou das tecnologias sociais, da Casa Verbo? Talvez seja uma oportunidade de você contar aqui como que é gerir problemas numa escala tão grande como esse da cidade. Como que você faria isso no seu governo? Realmente, Lili, gerir problemas numa cidade que tenha desenvolvido. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, mas a imagem travou. Mas estamos te ouvindo. Oi.
Tá ouvindo a gente, Carmen? Eu acho que ela está com problemas de conexão. Vocês estão me ouvindo, né? Eu estou com vocês ainda, estamos juntos. Tá bom. Será que não seria melhor ela fechar ficar só no microfone? Eu acredito que talvez possa ser necessário, mas vamos ver quando ela voltar. Acho que agora ela travou e congelou. Muito importante essa sua pergunta, Lili, sobre a crise, a mudança climática. São Paulo vai ser... Oi, estão me ouvindo? Voltou. Oi, Voltou, Carmen. Está ouvindo a gente? oi, estou ouvindo, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Você não quer, talvez... Então, Lili, nós vivemos em uma cidade que tem como norte a desigualdade social, tá? É imediata e é gritante que nós, numa cidade como São Paulo, ainda temos gente passando fome, né? Ainda temos gente passando fome, ainda tem muitos invisíveis. Porque por trás das grandes avenidas a gente descobre um mundo de invisíveis. Pessoas morando em situações precárias e passando fome mesmo. Com essa chuva ontem, o que desencadeou de enchente, de pessoas que perderam tudo, é fogo. Agora, o norte que eu tenho é o seguinte: nós temos que começar a utilizar a questão da economia solidária, certo? Passando também pelo aproveitamento do solo. De que forma? Nós temos muitos terrenos baldios, nós temos muitos baixos viadutos mal aproveitados, que nós poderíamos estar incentivando, porque vai ser um trabalho de formiguinha, infelizmente, porque quem passa fome, na hora que vê quantidade, não quer saber de onde veio. Se é orgânico, se não é. Nós temos que implementar, e essa é uma proposta que eu faço, por isso eu estava conversando com o pessoal da gastronomia, é da gente fazer aí a implementação de hortas comunitárias e orgânicas, com alimentos saudáveis. Aproveitar esses baixos viadutos, né? Não para expulsar, porque não se fala em aproveitar, revitalizar um baixo viaduto com a intenção de expulsar um morador em situação de rua. Que nós não podemos pensar nisso. Podemos pensar em incluir, né? Incluir, né? Vamos dar o exemplo daquela praça lá entre a Duque de Caxias e a Avenida São João. Quem cuidava lá, Praça Linda, era um morador em situação de rua. Nós podemos juntar dois problemas em um, certo? Além disso, nós temos que também procurar potencializar os pequenos e médios empreendedores periféricos. A exemplo do que é a 25 de março, o Brás, o Bom Retiro, né, a Santa Efigênia, vamos levar também isso para a periferia. Criar lá grandes centros, né, de trabalho e de consumo próximo da sua moradia, para não haver esse tal deslocamento de tantas pessoas, porque hoje, não sei se vocês viram, mas no mês de setembro de 2019, para cá, o trem e o metrô aumentou o número de pessoas quase 200%. Transporte de má qualidade, né? Todo mundo enlatado, parecendo uma lata de sardinha, caro. E com o trabalhador também, passando horas e horas fora da sua casa. Não tem nem contato, muitas vezes, com a sua família. Então, nós temos que potencializar uma cultura, Lili, infelizmente, que não é a cultura do comer muito, de ter o alimento porque é grande quantidade, mas a gente cultuar e começar a usar e ocupar esses espaços ociosos e vazios com soluções simples. A rigor da 9 de julho, nós temos horta, nós temos uma floresta, uma clareira plantada pelas crianças, nós já estamos lá com jabuticaba, nós temos goiaba, nós temos alface, nós alimentamos 40 pessoas com a nossa horta, e num pedacinho pequeno. Agora, você imagina se a gente cultua isso. Acho que travou de novo. Ele teria que ser para justamente fazer um levantamento da cidade. As operações urbanas que gastaram tanto dinheiro, que ganharam tanto dinheiro e ainda continua com a família morando na beira dos córregos. Nós temos que tirar as pessoas
das beiras dos córregos. Temos que preservar nossa nascente, mas não é excluindo, não é fazendo uma política de gentrificação, é uma política de inclusão, é de casa para casa. Se eu tiro da beira do córrego, eu já tenho de imediato o local para que a pessoa vá numa moradia digna, com a coleta de lixo, porque a coleta seletiva, nós ainda temos que trabalhar a coleta seletiva nesse São Paulo, que é um grande desperdício também, né, no lixo. Nós ainda não temos uma coleta seletiva, nós não temos essa cultura, certo? Então, são soluções simples que a gente vai melhorando. Infelizmente, o homem destruiu o mundo, né, não passando só por São Paulo, já há vários anos. Essa recuperação não vai ser também imediata, mas se cada um fizer a sua parte, cada um fizer um pedacinho dela, e com soluções simples, não precisa dinheiro, olha a rede que nós criamos, olha o que nós fazemos. A gente praticamente recuperou um prédio que estava abandonado, total, e com nossos esforços. A gente não está pedindo nada, a gente só pede que deixe-nos usar, deixe que a gente sabe usar. E não estou dizendo com isso que queremos ser a parte do Estado. O Estado tem que ser mantenedor. O Estado tem que estar junto a seu cidadão. Carmen, a Débora, eu acho que ela vai puxar agora um assunto que eu acho que vai muito na direção do que você tem falado. Débora, por favor. Exatamente. Eu queria resgatar, Carmen, né, a importância que o movimento teve, né, o movimento organizado, na história, né, infelizmente, no incêndio e queda, né, do edifício Hilton Paz em 2018, né? Vocês estavam ali presentes no momento para acudir, né, os moradores. Vocês se reuniram, os diferentes movimentos organizados, né? Ali na São João, eu fui lá também, né, para ver quais eram as ações a serem feitas, né? Como poder ajudar as famílias, e é incrível, né? Como vocês se unem, né? Se juntam em prol da comunidade carente, né? Sobretudo de moradia. E neste momento, né, revelou inúmeras situações, principalmente, né, a falta de conhecimento por parte dos governos em todas as instâncias, no municipal, no estadual e no federal, né? Não conheciam aquela, né, situação, fizeram declarações esquisitíssimas, né, naquele momento. E também revelou, né, esta tragédia revelou as diferenças entre os movimentos, né? Então, acho que isso é muito importante você mencionar, né, você contar um pouco dessa história, porque a partir disso, lembro que depois a gente se reuniu também na Ocupação Mauá, né, junto com a universidade, junto com técnicos, para ver e agora, né, como é que a gente vai enfrentar esta situação. Então, foi feito o GT técnico, né? Eu lembro que até o Dito mencionou, e aí várias pessoas acabaram incorporando este grupo. Minhas alunas, né? Sempre as mulheres alunas engajadas nisso. Então, eu acho que vocês partiram aí para como fazer as melhorias contra incêndio, né? E você liderou este movimento tão importante. Eu acho que é importantíssimo você contar o quanto o movimento de moradia melhora as condições desses prédios que estão vazios. Olha, Débora, foi 2 momentos ali, né, nessa queda do Hilton Paz. Enfatizou o ódio que esses governantes têm pelos líderes de movimentos sociais, certo? Organizados. Porque os desorganizados, eles convidam para o aniversário do então prefeito, né? Saem foto abraçados, e com nós até nunca fez uma reunião para tratar da cidade, que a gente não queria abraço, nem bebida, nem afago, que a gente sempre queria era negociação. Então, voltando à sua pergunta, dizer o seguinte: são os pobres quem ajudam os pobres. Porque os movimentos sociais, eles, quando se organizam num ato solidário. Desde o momento da reunião para discutir o direito à moradia. Imagina numa situação daquela.
E no dia 1º de maio de 2018, eu estava em Curitiba. Mas óbvio que a comitiva voltou imediatamente, justamente pela preocupação das pessoas naquele incêndio, né? E aí se desencadeou 2 problemas seríssimos. O primeiro, a criminalização, né? E a falta total de informação dos governantes e do judiciário. Ficou implícito que eles não se conversam, que eles não se conhecem. Por exemplo, naquela época ainda era presidente o Temer, né? Temer, Márcio França, e então o João Dória, não sei, era o Márcio França e o Bruno Covas, né? E a primeira providência que eles disseram ali na frente das câmaras, que para se aparecer, foi dizer que iria desocupar todos os prédios ocupados da região central. Mas aí, logo no dia 18 de maio, óbvio que nós não iríamos ficar calados, o tal prefeito Bruno Covas faz o quê? Uma resolução, né? Onde ele provém um GT técnico junto com a Defensoria Pública, junto com o MP, junto com a Defesa Civil, com o Condesp, com vários setores, de relatórios de vistoria nas ocupações das áreas centrais. E aí é onde eles, né, tiveram que engolir a seco que a gente, de fato, era organizado. E nós temos relatórios onde ele, né, prevê as ações mitigadoras com prazo, e nós cumprimos todo. Houve um grande levante, onde nós chamamos companheiros que trabalhavam com a questão dos IPIs, dos incêndios, né, dos arquitetos, porque essa junção só nos garantiu que nós pensássemos no ATIS, né, no ATIS, e nesse ATIS a gente está atuando até hoje, que até para ocupar, eles não sabiam que até para ocupar a gente tem projeto. Até para ocupar os espaços ociosos, a gente tem um projeto. E a importância de nós trabalharmos em congruência. E aí é mais uma resolução. Quer dizer que a resolução do Bruno Covas, do dia 18 de maio, ela é soberana para fazer uma vistoria e imputar em nós, movimentos sociais, que reforme, faça ações mitigadoras, resumindo, que faça ações de reformas nos prédios. E na hora de nos criminalizar, essas resoluções não valem. Então, nós vivemos 2 momentos, aceita ou não aceita? O que é lei e o que não é. Se está lá no Diário Oficial, se entra como decreto de um prefeito, vale ou não vale isso? Nós iríamos seguir ou não iríamos seguir? E é dessa forma. E dizer que o pessoal da praça estão aí até hoje, né? Alguns receberam uma verba, alguns a gente acolheu em algumas ocupações, e assim segue. É o pacto solidário que nós temos que fazer justamente com as pessoas. Desculpa, eu não poderia deixar, de marcar aqui, claramente para as pessoas que estão ouvindo essa live, que não conhecem em detalhes toda essa história, que o Wilton Paz, naquele momento, ele, como um exemplo de um movimento não organizado, vamos dizer assim, que ruiu, talvez justamente por isso, por não estar organizado, não ter essa base, foi usado como uma estratégia de envolver outros movimentos, como o MSTC, como sendo eles responsáveis pelo Wilton Paz. Na verdade, o MSTC, né, Carmen, nunca geriu o Wilton Paz. Então, essa solidariedade que a Carmen está falando aqui, que a Débora está apontando, foi a partir da tragédia. É muito importante, né, Carmen, esclarecer isso, que o MSTC nunca teve uma relação de gestão do Wilton Paz, como a Justiça tentou fazer, né, Carmen? Eu acho que a Carmen ia comentar, mas ela congelou. Isso foi um dos processos de criminalização que eles usaram contra ela, né? Foi um dos principais pontos que eles puseram todo mundo, né, no mesmo saco. Isso.
nessa hora pôs todos os movimentos, né? Mas aí os movimentos organizados, eles também participaram, né? O GG, o CID, né? Inclusive até para entrar em prédios, para levar a prefeitura, que nunca tinha visto que eram ocupações aí, que até nós nem sabíamos que existia, precisava da gente para estar acompanhando, né? Dizer realmente, Lili, eu nunca pus meus pés no Wilton Paes, até mesmo quando a filha do arquiteto responsável pelo projeto do Wilton Paes pediu para eu levar ela até a porta para conversar com um dos coordenadores de lá, eu disse a ela, eu não ponho meus pés lá. A senhora me desculpe, mas esse pedido eu não posso fazer. Isso eu nem pensava que o Wilton Paes ia cair. Que dirá para administrar. A administração e a gestão do MSTC é uma gestão compartilhada com os seus ocupantes, tá? Onde tudo é decidido em assembleia e lá dentro nós temos a saúde, o próprio poder público atuando. A saúde, o Conselho Tutelar, o próprio MP, o CRAS, a Defensoria Pública, o CRAI, que é responsável pelos imigrantes, né? O órgão responsável pelos imigrantes. A gente tem a educação, né? A gente tem visitas toda hora, né? Residências artísticas, residências arquitetônicas. Como que nós, se nós praticássemos as práticas que dizem que nós fazemos, esse povo não tinha denunciado, e a própria mídia, porque eu sempre abri as portas para a mídia. Excelente, Carmen. Muito obrigado. O GG está aqui na nossa lista como próximo a perguntar. Pronto. Olha, antes de entrar numa questão que eu gostaria de dialogar com a companheira, eu quero dizer para os companheiros que muitas vezes a gente acha que os governos não sabem, eles sabem. Eles fazem de conta que não sabem. O Newton Paes, antes de ser invadido, eu tentei dialogar aquele prédio no Conselho Nacional das Cidades. Opa, eu tentei dialogar. Mostrei, dar importância. Para ali tem um projeto. Foi dito isso, para ali tem um projeto. Qual é o projeto? Nós não sabemos até hoje. E por isso não dá para a gente dispensar esses caras. Por isso que eu gosto de bater nos caras. Sempre que sobra espaço, eu estou dando porrada. Porque talvez se a gente tivesse feito o debate no Conselho Nacional da Cidade, e talvez até que não fosse para o MMC tocar as habitações lá dentro ou qualquer outro movimento, não tivesse acontecido a miséria que aconteceu. Ali aconteceu porque o governo do momento fechou os olhos, ficou de olhos vendados para não ver a miséria acontecer. Isso eu sempre falo. E uma das coisas que, para mim, mais me dói é saber que morreu muitos negros inocentes que não mereciam nem de longe estar ali naquele momento. Mas aconteceu. Mas vamos lá. Companheira Carmen, eu vou entrar numa situação que eu acho que você não tem se apercebido, ou se percebeu, não tem discutido. Você não acha que esse fatiamento dos movimentos populares na região central ou nas regiões periféricas não só tem atrapalhado, em vez da gente se somar, a gente tem se dividido, tem surgido novas siglas que de repente você não sabe nem quem são, nem de onde vieram. Há momento que você quer discutir com as famílias para ajudar, aí as pessoas que estão à frente dizem, não, aqui não tem conversa. Isso é o que eu chamo de fatiamento. E acredito que nessa questão do fatiamento é importante que os movimentos organizados, os movimentos que nós estamos à frente, ou os movimentos que nós estamos de lado, porque eu não gosto de dizer que estamos à frente, estamos de lado. Porque para estar à frente, parece que o povo vira rebanho. Eu não gosto de dizer que o povo é rebanho. O povo é povo e está do meu lado e eu estou do lado deles. Mas eu vejo que essa questão
principalmente na região central, hoje tem surgido várias siglas que de repente a gente não sabe nem de onde vieram, nem para onde vão. E acho que não estou com medo, acho não, eu tenho certeza, eu não estou com medo que surjam novos movimentos. Eu estou dizendo que é importante ter movimento, ter luta, mas é importante primeiro respeitar a organização da classe trabalhadora. É isso, Carlos. Carmen, você está muda. GG, meu amado guerrilheiro, deixa eu te dizer uma coisa, GG. Depois da queda do Wilton Paes, ninguém mais faz ocupação com sigla, tá? Só para você entender isso. Uma coisa que você falou em invasão é ocupação, meu companheiro. Não vamos negar nossas raízes. Mesmo sendo desorganizada, é uma ocupação. Agora, eu quero só lhe dizer uma coisa. Antes do Covid, quando eu saí do HC, e que a minha filha, quando eu saí do meu anonimato aí no HC e meus filhos foram soltos, a companheira Edinalva foi solta, eu chamei algumas companheiras, entre elas a Eliane Café, e eu disse a ela, nós precisamos fazer alguma coisa urgente. Nós temos uma São Paulo organizada e ignorante da informação. Então, querido amado GG, nós criamos a Casa Verbo, que hoje atende 148 núcleos e comunidades. E aí me vem a pandemia, nós criamos essa casa com 3 sentidos. Primeiro, na tecnologia social, que é a troca de saberes, unir essas pessoas. Segundo, era o Lab Mídia. E terceiro, era uma formação em todos os sentidos, né? Nós fizemos várias reuniões, conversamos sobre isso, com vários, né? E aí me vem a pandemia, o Covid, e nós imediatamente pensamos na fome. Como nós pensamos na fome, naquele momento eu pensei na fome nas ocupações. Mas aí, sabiamente, nós criamos o Comitê de Combate à Fome e a gente aí teve um pacto solidário com a sociedade civil e nós conseguimos atender 12 mil famílias em todas essas comunidades, né? Atender em 3 meses no combate à fome. E aí nós agora estamos na segunda fase, que é a capacitação de líderes comunitárias, tá? Inclusive, GG, incluindo algumas ocupações e que agora nós estamos apoiando, dando informação, formação, estruturando para que as pessoas não fiquem mais invisíveis, né? E muitas vezes essa invisibilidade era receio, era medo e estava no alcunho de um movimento que não condiz com o nosso movimento. Nosso movimento é pela luta e o resgate à cidadania, né? Mas sem tirar também a liberdade nem a autonomia de ninguém. Nosso papel agora do MSTC, mais um papel, é a tecnologia social, que é a troca de saberes. Tudo aquilo que deu certo com a gente está comunando e chamando. Inclusive, fazendo com que essas pessoas parem de ter esse domínio desses líderes que não quer que ninguém entre lá, tá? É isso que é o papel do MSTC. O seu pensar é correto, graças a Deus nós já estamos agindo dessa forma. Não dá mais, GG, para ter uma cidade completamente organizada e desorganizada ao mesmo tempo. Nós temos realmente que nos congruir. Ser oposição não significa ser adversário. Eu não posso pensar igual a você, não posso pensar igual a Eliane Café, não posso pensar igual a Bruno Ramos. E nesse compacto, nessa tecnologia social, não tem só movimento de moradia. Tem movimento cultural, tem terreiro de Umbanda, tem igreja católica, tem igreja evangélica, tem associações de bairro, tem singapuras, tem ocupações da região central
que estavam sozinhas e que nós procuramos agir de uma forma de dizer, olha, se a gente não se unir, não se organizar, a gente não sobrevive. 2020, a pandemia trouxe para nós a reflexão. Ou você está unido, organizado, ou nós morremos. 2021, os 6 primeiros meses vai ser o pior da nossa vida. Quem não tiver organizado não sobrevive. Muito bom, Carmen. Obrigado. Depois a gente compartilha no Facebook para todo mundo os links para acessarem, se informarem, buscarem informações sobre os projetos da Carmen. Eu vou agora passar a palavra para o Bruno, que faz tempo que não comenta. Gostaria de ouvir dele um pouco. Passar a palavra. Antes de qualquer coisa, dona Carmen, obrigado pela aula brilhante que a senhora nos trouxe aqui, as boas explicações, né, de forma didática para explicar, né, por conta das 2 perguntas que a professora Débora Sanches nos trouxe aqui para que a senhora pudesse responder, a senhora mostrou que por conta do patriarcado, né, nós pessoas negras, periféricas, sofremos com tudo isso, com racismo estrutural institucional, machismo estrutural institucional e LGBTQ-fobia institucional e estrutural, né? Então a senhora de forma didática explicou que esses tipos de problema acontecem também dentro das lutas organizadas. E o maior desafio de nós que nos colocamos, né, como liderança nesses lugares é combater qualquer tipo de opressão às pessoas, né, sendo das ocupações, sendo dos movimentos culturais ou fora deles, né? O que nós procuramos aqui é conciliar essas narrativas tão potentes, seja pelos movimentos de moradia, seja pelos movimentos culturais, né? Seja por todos os movimentos que sofrem com algum tipo de opressão. E o que a senhora trouxe aqui vai muito ao encontro da pergunta que eu quero fazer para a senhora, dona Carmen, né? Assim, por conta do incêndio do edifício Wilton Paz, né? Que os chefes de Estado que a senhora nomeou aqui, seja o João Dória, seja Márcio França, seja quem estava ali como ex-presidente Michel Temer, o movimento também punk sofreu uma retaliação, uma perseguição e uma intensificação da criminalização por conta do ocorrido que aconteceu no dia 1º de dezembro de 2019, devido à morte dos 9 jovens, né? Quando um chefe de Estado, como o governador hoje, João Dória, ele culpabiliza as vítimas pela própria morte, né? Dizendo que elas não deveriam estar naquele local, uma vez que nós não temos uma cidade que consiga recepcionar, né, formar e dar direcionamento de ocupação do espaço público, a questão do direito à cidade, né? Então, tanto quanto os movimentos de moradia, quanto os movimentos culturais periféricos, e aí o que mais sofreu com isso foi o movimento punk. A pergunta que eu quero trazer para a senhora aqui: o que podemos fazer institucionalmente para que isso acabe de uma vez? Tanto essa criminalização dos movimentos culturais periféricos, mais específico, o movimento punk que sofre com isso há mais de 30 anos, também os movimentos de moradias. As 2 lutas são muito parecidas e as mesmas pessoas, as mesmas lideranças, de 2018 a 2019, elas planejaram, né, um desmantelamento desses movimentos organizados. Eu gostaria que a senhora desse algum direcionamento, né, com tanta sabedoria e sensibilidade. Ô, Bruno, primeiro ponto é não desistir de fazer os vários fluxos, tá? Não desistam, porque se nós, Movimento Moradia, tivéssemos desistido, nós já tínhamos morrido, né? É assim, Bruno, agora, eu vou falar aqui, na década de 70 em São Paulo, houve uma grande movimentação que era a questão da regularização das favelas, né? Agora, nós vamos ter que lutar para regularizar as ocupações. Essa é a nossa luta, GG. É a regularização fundiária das ocupações da região central. São históricas, né? Mas, Bruno, nós podemos, sim, fazer a cultura periférica do baile funk, dos passeios, do ativismo, né, da cultural periférico, principalmente os grafiteiros, né, os skatistas, todos. Nós podemos, sim, fazer eventos
culturais, com segurança, com todo mundo atuando junto, né? Poder Público, Secretaria de Segurança, né? E os próprios comerciantes, porque já pararam para pensar quantas pessoas nesse dia desse baile funk trabalham? Estou falando dos trabalhadores que vendem sua bebida, que vende seu churrasquinho, que vende seu doce, né? Que vende sua comida, que vende ali, né? Como esses eventos podem proporcionar também economia, né? Inclusive para o local. Agora tem que se fazer uma coisa de fato organizada, né? Por exemplo, eu vou dar uma coisa aqui que eu nunca fui no baile lá do G10, eu nunca fui lá. Mas se tivesse sinaleiras, né? Dizendo, olha, aqui é uma rua sem saída, saída da favela é tal, né? Vamos usar também as sinalizações, né? Vamos fazer uma coisa organizada. Ou então proporcionar, nós temos aí grandes terrenos abandonados, né? Bem próximo aos locais onde acontecem esses bailes, né? Que nós poderíamos usar, utilizar, né? Dessa forma organizada. Mas o ponto crucial, Bruno, não desistam. Só queria trazer um detalhezinho aqui que foi muito importante a reflexão que a senhora trouxe, dona Carmen. Aproveito aqui, né, através para dizer que o que acontece dos fluxos de rua, os cerca de 300 que existe aqui na cidade de São Paulo, isso não tem nada a ver com o movimento punk, não é culpa do movimento punk, isso tem a ver com a ausência de políticas públicas, né? Só toca punk nesses fluxos porque é a música que o jovem negro, pobre, periférico mais se identifica, né? Então a gente externa aquilo que a gente se enxerga. Né? E é muito bom poder aprender com vocês que são organizados dos movimentos de moradia, que muitos nos ensinam, tem cartilhas organizadas, uma forma didática, uma pedagogia, uma tecnologia social, que eu, lutando 10 anos pelo movimento funk, eu tenho tentado me aproximar da academia cada vez mais, eu venho do curso de Sociologia, né, para que a gente possa ampliar, sair das nossas bolhas, para que a gente também possa organizar, porque quando acontece, né, com os maiores problemas que acontecem dentro das comunidades por conta do barulho, por conta da desorganização, por conta da falta de sinalização, queira, quer não, é por conta dos fluxos que a gente consegue organizar a nossa economia local, a nossa economia solidária. Então é necessário que mais pessoas se envolvam nas nossas lutas para que a gente possa dar uma dimensão de forma plural, porque é a cultura que ela é transversal. Conseguimos dialogar a partir da cultura, a moradia, a mobilidade urbana, a academia, a questão racial, a questão de gênero, a questão todas plurais, inclusive, principalmente, a pauta de segurança pública, que a nossa esquerda está tão deficiente do ponto de vista de falta de informação intelectual e maturidade para conseguir lidar com essas coisas que extermina os nossos jovens pretos periféricos. Tenho dito. Perfeito, Bruno. Eu vi que o GG está querendo fazer um comentário. GG, faça seu comentário e depois eu passo a palavra para a Débora. Por favor. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte. Por que que os bailes funk são perseguidos? Claramente, companheiras, companheiros, Zequete e outros mais lá atrás não podiam usar um violão. Os caras iam para a Mangueira, quem levava os violões eram os branquinhos, não eram os negrões. Só que quando chegava lá, quem era que tocava? Os negrões. O negro que fosse pego com o violão nas costas era considerado malandro. E isso veio o samba, passou pelo samba, passou pelo reggae, passou pelo hip hop. Por que que Brau hoje é tão discriminado? É porque ele é mal educado, negrão, doidão, fala besteira? Não, não é por isso, não, porque é um negrão e foi um dos caras que buscou trazer o hip hop para a cidade de São Paulo, o Brasil. Do mesmo jeito, é o funk, gente. A criminalização do funk é exatamente porque lá está
a população negra, a população preta está lá dentro das favelas. Você podia fazer o que você quisesse. Os caras não iam permitir. Os caras não vão permitir. Porque para eles permitirem é criar condição para aqueles brancos que lá estão se afastem e os negros assumam. Se hoje nós temos muitos funkeiros, muitas funkeiras brancas, aderiram, mas o funk é de origem preta, de negros e negros. E é importante que a gente saiba disso, que a perseguição pelo senhor governador é porque são os negros. Agora, assim, vamos ser sinceros, né, Bruno? Vamos dizer a verdade, se fosse coisa de branco, não tinha problema não, deixa lá. Eles estão se divertindo, a juventude tem que se divertir, tem que fazer diversão. Agora, nós sabemos que lá nos bailes funks, como disse a companheira Carmen, tem os que estão trabalhando e tem os que trabalharam a semana inteira e a única coisa como alternativa para a diversão é o funk. Tá certo eles, vamos lá, toca o barco. Obrigado aí, irmão. É isso mesmo, GG. Carmen, eu vou passar a palavra para a Débora, que eu acho que ela vai puxar um assunto que o Bruno meio que antecipou também sobre a experiência dele, né, de aproximação de trabalho na academia, com os movimentos. Eu acho que tem muito a ver com o que a Débora vai puxar agora. Por favor, Débora. Você está no mudo, agora não mais. Eu sempre aprendo muito, né? Tão bom ouvir a Carmen, né, falar. As mulheres, né, do movimento de moradia, Dona Olga, Graça, é tão bom ouvi-las. E nesse sentido, né, eu sou muito grata porque você sempre recebeu, né, de braços abertos a presença da universidade nas ocupações, com alunos de graduação, de pós-graduação, do Brasil e do exterior, né? E é incrível o interesse dos jovens sobre a dinâmica das ocupações, das atividades que acontecem ali, né? E seus objetivos, sobretudo. Então, sempre uma grande sala de aula, né? Uma visita na ocupação. É tão importante. Eu já orientei vários trabalhos, né? De iniciação científica, de TFG, de trabalho final de graduação, né? Na Faculdade de Arquitetura. Mas eu sempre tenho uma preocupação, né? Que é aquela preocupação de como esta relação ela pode ser uma troca de aprendizado, né? No sentido mesmo de uma extensão universitária. Como que o aluno aprende e como que o movimento aprende com a academia. E sempre tem essa troca, né? Eu sempre me preocupo assim, tudo bem, você quer estudar a ocupação, mas que produto você, aluno, vai deixar para a ocupação, né? Eu acho que isso é sempre muito importante. Então, assim, a pergunta é, por que você acha importante essa troca? Você sempre diz, né, que aprende com os arquitetos, com os urbanistas, mas, na verdade, somos nós que aprendemos muito com você, né? Sobre a dinâmica da cidade, principalmente, né, e seus problemas. Por que essa troca de saberes é importante na formação cidadã, né? Você já, de certa forma, já mencionou aqui, mas eu acho que é importante reforçar. E, principalmente, Carmen, na formação de ATIS, né, de assessoria técnica em habitação de interesse social. Olha, Débora, essa relação com a academia, ela é, de fato, uma troca, né? E a preocupação com o produto também é relevante para nós. É tanto que nós estamos sempre fazendo essa correlação já com o produto. O resultado do produto. E esse resultado do produto, Débora, para nós foi relevante, porque a gente sempre que entra numa ocupação, a gente executa, né? Mas a nossa execução é uma arquitetura e um urbanismo, de uma certa forma, efêmero. E quando nós temos essa visitação arquitetônica, inclusive dos graduados, dos que estão para se graduar, das várias academias, né, de arquitetura, ela traz para nós o técnico, porque, mais uma vez, eu estou dizendo a importância da lei.
Porque eu posso fazer qualquer reforma. Se eu não tiver uma assinatura técnica, ninguém reconhece. Ainda diz que fez tudo errado e fiz até melhor do que eles que estão lá aprendendo, né? Mas eu preciso. Então, essa troca, esse produto, e não é só isso. É a congruência também. Como que nós vamos utilizar certo material, no caso construtivo? Como é que se pode fazer um banheiro sem deixar que esse banheiro tenha infiltração? Qual material? E essa vivência de quem está se graduando vai tornar arquitetos sociais e não arquitetos que têm o pensar estético, o pensar capitalista, né? Porque os vários projetos que hoje tem nessa cidade é graças a gente ter, de fato, uma assessoria técnica, né? E não é somente em questão de prédios, não. Nós temos aí comunidades que têm o ATIS atuando, né? Nós temos aí exemplo disso a Anchieta, né? Nós temos aí vários que já estão prontos, inclusive da União de Moradia. Então, essa congruência é muito importante para nós. E nós temos que, de fato, abrir a porta, a gente aprende um com o outro, né? Porque na nossa ansiedade, na nossa necessidade, nós temos a rapidez da necessidade de uma moradia segura, né? Então, a gente não projeta muitas vezes, a gente executa, e o projeto vem depois. Então, há essa necessidade eminente. Então, é muito importante. É muito importante. Graças ao Gerum, o Gerum fez um trabalho que foi uma cartografia de toda a cidade de São Paulo ocupada. Maravilhosa. Gerum trouxe dados que para nós foi muito importante. Então, esse é o produto. Nós temos aí a Mackenzie com várias atividades que trouxe produto para nós. A Escola da Cidade, vou dizer um dos produtos da Escola da Cidade, pensado com o próprio movimento. A Escola de Humanidades, aonde reúne o curso, né, do ensino médio com um técnico em arquitetura. E nós temos 7 adolescentes bolsistas dentro da Escola de Humanidades. O próprio INSPER, nós temos hoje no INSPER, na pós-graduação de urbanismo social, pessoas do movimento Moradia, né? E uma delas sou eu. Tá? Então, sei que é loucura, em época de campanha, você estudar, mas eu dou conta. Isso sempre foi a minha vida, né? Fazer várias coisas e fazer com resultado, né? Nós temos que fazer as coisas e fazer bem. Então, o resultado, e não estou falando do resultado, porque às vezes vocês falam do resultado simplesmente da academia, mas nós podemos falar também do produto, da psicologia, nós podemos falar do produto, né, do SESC, em parceria com o movimento, nós podemos falar do produto da Secretaria de Saúde, nas UBS, com os movimentos, né? Nós temos vários produtos de aliança e de parceria. Nós temos vários produtos. No combate à fome, nós temos o produto, né, do Pacto Solidário, até mesmo com investidores financeiros. Então, nós temos que ter como se fala? Saber como que nós vamos aproveitar o produto também. Carmen, você não sabe como eu fico cheio de entusiasmo e esperança pelas palavras, por ouvir você falar, ouvir as experiências e a luta que você traz. Eu acho que todo mundo aqui pode concordar, não é, Bruno? Acho que você ia puxar. Acho que uma coisa que... Eu vou te fazer a pergunta, que já está respondida pelo próprio jeito de ser da Carmen, né? Mas pode... Vai lá, Bruno. A professora Débora deixou a bola quicando pro gol, né? Para ser aquele gol lindo, né? De final de Copa do Mundo, né? Mas, dona Carmen, a senhora discute muito a questão, né, do direito à cidade do ponto de vista dos movimentos sociais e também do ponto de vista da academia, né? A senhora agora, professora
de pós-graduação do Instituto INSPER, isso é sensacional, ver a senhora com essa potência também ocupando esses espaços, que são fundamentais também para a disputa do imaginário e narrativa também, né? Dona Carmen, como levar o tema para a institucionalidade sem perder a combatividade que a senhora e os movimentos sociais sempre nos ensinaram? Olha, Bruno, o movimento social, ele é um representante das necessidades das pessoas que estão organizando e, acima de tudo, é um interlocutor, né? Tem que se portar como interlocutor. Em alguns momentos, gestor, porque quando a gente implementa um programa habitacional, a entidade é a gestora, uma autogestão, com gestão, e a gente também tem que dialogar, porque não é justo a gente não dialogar o direito à cidade em governantes neoliberais, capitalistas ao extremo, de querer dividir uma cidade e cada vez mais elitizar essa cidade, né? O melhor pedaço é para quem tem muito dinheiro. As áreas afastadas demais é para gentrificação. Então, não dá. Nós temos que ter junto de nós, todos, permanecendo junto. O direito à cidade, ele é difuso, ele é coletivo, e é isso que um poder, né, tem que ser legislativo, executivo, né, tem que decidir. Porque nós podemos ter o comércio, nós podemos ter os vários centros culturais, nós podemos ter as várias instituições de ensino, nós podemos ter todo mundo junto, e o morador de baixa renda, o Richter, o LGBTQI+, né? o idoso. Nós só precisamos ter uma cidade que, de fato, seja inclusiva, né? E que todos possam, né, conviver, e não tratar como mercadoria, aquilo que nos é dado, que nos é dito, né? Dito não, que nos é direito, né? Porque nascemos, existimos, então não podemos ser invisíveis. E não se pode deixar de ir à luta, hein? Os espaços de vozes também é um momento de luta. E quem não luta está morto, né, Carmen? Quem não luta está morto, né? E abrir a boca mesmo. É abrir a boca, é contar suas histórias, é isso que temos que fazer. Muito bom. Eu vou passar a palavra para a Lili Café, que tinha uma pergunta que já foi um pouco respondida, não sei se a gente vai querer insistir, talvez, no tema. Não, Carmen, eu acho que o Bruno, né? Bruno? Desculpa. Sim. Se eu entendi, você perguntou como ocupar esses espaços institucionalizados sem a gente enfim, não perder esse vínculo com as experiências da rua e que se dá fora dessas instituições. Foi isso, né, que você perguntou? Sim. Então, Carmen, essa pergunta do Bruno, que eu gostaria de retomar com você aqui. Eu acho que, por exemplo, algumas perguntas, né, para alguns segmentos tem muito sentido, para outros nem tanto. Eu estou dizendo isso, Bruno, porque assim eu acompanho as andanças da Carmen, né? E eu não sei realmente esse perigo de a gente ser cooptado e se institucionalizar e tirar a gente. Eu acho que foi uma crítica muito feita, inclusive, ao próprio partido, ao PT, né, que se afastou das bases, que, né, quando... Eu acho que é um perigo que sempre existe. Mas eu queria saber, Carmen, como é que você vê isso? Porque eu sei que, pela sua própria natureza, a Carmen, apesar de todo esse jeitão dela, né, que ela pode ser muito firme, pode ser muito doce, mas tem uma inteligência privilegiada, emocional, inclusive, uma inteligência emocional,
e uma inteligência, enfim, intelectiva. E eu presenciei isso, inclusive, quando a gente foi para o Festival de San Sebastián, Festival de Cinema Internacional, onde tem o tapete vermelho, onde estava todo o glamour. E chegando lá, que era um momento que a Carmen poderia realmente ficar, vamos dizer assim, ofuscada por aqueles holofotes, quando eu olhei assim para a Carmen, cadê a Carmen? No dia que a gente ia entrar no tapete vermelho lá para exibir o filme. A Carmen estava no bar do lado, conversando com as lideranças espanholas do PA, que é a Plataforma dos Afetados pela Hipoteca. E aí, quando a gente viu, eles tomaram a sala, eles entraram com as camisetas, né, naquela sala de cinema que veio junto com a Carmen. E ela chegou lá e ela andava naquelas ruas na Europa e sempre olhando para cima, fazendo... E ela falou, eu lembro que ela falou, eu gostaria de ter feito arquitetura, de ter estudado a faculdade de arquitetura. E foi para mim uma experiência reveladora, porque eu vi naquele momento o que despertava mais atenção a ela. Não era os holofotes, não era aquelas mulheres entrando de longo, que é até uma coisa meio kitsch, na luz do dia. Ela estava bebendo de outra fonte. Então, desculpa, eu só queria contar essa passagem, porque eu acho que conta muito quem é a Carmen. Mas eu acho a pergunta do Bruno muito importante, Carmen. Como fazer para a gente não se afastar do que a gente chama das bases, aonde está o alimento, vamos dizer assim, a legitimidade da sua representatividade? Como? Ô Lilica, toda casa ela tem sua cumieira, né? Se a gente se afasta das bases, a gente fica sectária. E sozinho a gente não faz nada. Agora, só que a base, ela não tem que ser também um gueto. E é isso que eu não pratico. Temos que furar a bolha sempre, alcançar outras pessoas. Porque no momento em que os diferentes se encontram, eles são capazes de realizar muito mais coisas, né? Você se lembra da minha palavra de ordem? A minha ordem é a desordem do sistema. E a desordem do sistema? Do sistema é a minha ordem. E se não agíssemos assim dentro do movimento moradia, eu estava na cadeia, gente. Porque até um latido que um cão dá dentro da ocupação, a gente documenta. Né? E é desse agir que a gente segue. Agora, nunca eu vou acalmar os meus anseios por um país justo. Não falo nem da cidade de São Paulo. Eu falo por um país que é capaz de negar uma raça preta. Eu falo de um país que me negou a minha cor preta para dizer que eu sou parda. Eu falo de um país que me incrusta uma religião católica sem eu entender. E eu, mais ignorante, vou para uma religião evangélica sem também compreender. Quando me sinto curiosa em compreender a minha religião de matriz. Então, não posso deixar de gritar, nem tampouco ofuscar minha voz, quando eu tenho uma preocupação de trabalhar, colocar meus filhos para estudar, e uma lei, um setor judiciário injusto, joga minha filha dentro de uma cadeia, joga o meu filho dentro de uma cadeia, um pai solo. Não pensaram se esse homem, se essa criança que ele cria, sozinho tinha onde ficar. Não posso deixar de gritar quando vejo uma companheira como Edinalva Franca ser jogada dentro de uma cadeia, uma mulher que tem problema doente de diabetes, uma menina como eu não sei nem, a Angélica, e vários outros pedidos, né? Quando eu tive que ficar foragida, quando eu tive uma filha
também foragida, sem nunca sequer ninguém nem via, nem conhecia. Então, eu não posso deixar ofuscar minha voz quando eu tenho 4.500 pessoas presas ainda numa ação coercitiva ou numa prisão preventiva, que quando for ver a sentença ser julgada, ele já cumpriu 2 cadeias. Eu não posso calar minha voz quando eu vejo mulheres e mães de presos e presas serem humilhadas, ter que trabalhar para sustentar 2 casas, a cadeia e a dela. Então, infelizmente, quem calar a voz nesse país injusto é covarde, eu não serei. Muito bom, Carmen. Me lembra muito o que o Ailton Krenak trouxe de dizer que ele nunca pode fazer um passo para trás porque o corpo não é só dele, o corpo dele não é só dele, ele é um corpo coletivo. Não tem como ele perder. É verdade, porque quando eu entrei na luta por moradia, eu entrei por necessidade, pensando em conseguir uma casa para mim e para meus filhos. Quando eu ingressei, de fato, na luta real, para entender que eu tinha direito, mas que o Estado não se fazia presente, eu vi que esse problema não era só meu, era coletivo. Então, nunca mais eu parei. Exatamente isso. Muito bom, Carmen. Obrigado. Gente, estamos chegando no fim. Eu sei que Carmen em breve vai precisar se desconectar, porque ela tem uma outra live às 9, inclusive sobre a Galeria Reocupa. Convido todo mundo a participar também depois. Mas a gente ainda tem mais algumas perguntas, então eu vou pedir para a gente ser breve, para a gente tentar chegar até o fim, tá? Então, eu vou passar de novo a palavra para o Bruno, que tem uma pergunta rápida. Depois encerramos com uma pergunta mais cada um. Bom, bem breve. Dona Carmen, em sua luta política, como a senhora pensa em relacionar com a juventude periférica e qual nicho que mais necessita de recursos para o desenvolvimento das políticas públicas, né? E já é uma oportunidade da senhora nos explicar um pouco a respeito do que é o PP-Pop. Carmen está sem microfone. Ô, Bruno, a luta por moradia digna, ela já coloca a todos, tá? Jovens, certo? E quando a gente fala digna, é com a inclusão de trabalho, é com as oportunidades, é com a saúde, é com tudo. Então, já está dentro, já acoplando tudo isso, né? Agora, o que nós temos que fazer é, de fato, acentuar que a gente precisa ter um incentivo para essa juventude, né? E principalmente os jovens periféricos. Nós temos que ter inclusão digital, porque não é possível uma cidade que é uma das maiores capitais do mundo, nós não termos condições que os alunos sigam nem aula presencial, nem remota, porque muitos é um celular para a família inteira. E quando o pai e a mãe chegam com o celular, ele não tem mais disposição sequer para assistir uma aula, né? Então, nós temos que rever isso, tá? A inclusão digital é direito também. E que também, para esses jovens periféricos, nós temos que acentuar uma coisa que é relevante. Você já falou, que é a cultura, né? A cultura, muitas vezes, quando ele se expressa numa música, é porque é a dor que ele sente. Por que não aproveitar esses jovens, né? Com fábricas de culturas, com muitas coisas que possam, de fato, dar oportunidade. Aí a gente fala em jovem, em cultura, em música, mas nós também temos uma deficiência muito grande. Nós, por exemplo, qual é a mãe que trabalha o dia inteiro, que ganha um salário mínimo, que tem condição de incentivar o filho a ser um músico nesse país? Lugar que não tem um curso de cordas, né? Quando abre um instituto, abre uma inscrição, tem 500 para 10 vagas. Então, são muitas coisas que tem que se ponderar e que não passa de incentivos. Agora, eu não posso achar que vereador tem capacidade para resolver o problema do mundo, Bruno.
A questão é trabalhar junto. Trabalhar juntos. Aí sim a coisa dará certo. Porque se vier dizer que vai fazer, que vai acontecer, eu vou fazer, eu vou acontecer, é tudo mentira. É promessas vãs, política, isso não existe. Isso mesmo. Débora, por favor, eu passo a palavra para você, para a sua última pergunta. Obrigada. Bom, Carmen, em uma das conversas com o grupo Aparelhamento, né, que é uma rede de amigos e amigas que atua pelo restabelecimento da democracia, acabou virando um livreto em junho de 2000 e... Ai, não dá para enxergar, né? Em junho de 2019, né? Eu tenho ele aqui... Ah, não, tá aqui. A capa dele tá aqui. Eu tenho ele, olha só, autografado pela Carmen. A Terra Prometida, né? O nome do livreto. Você afirmou: o caminho do movimento social para alcançar a Terra Prometida, acima de tudo, é diálogo, é ideologia, é cautela e, acima de tudo, persistência e não negar a sua existência. Hoje eu escuto a palavra resistir, mas eu não quero resistir. Eu já resisto. Eu quero só reexistir. Neste sentido, o texto foi impresso antes desta difícil fase de sua vida e da sua família. Inclusive com a prisão da sua filha Preta, né? Que ela é atriz, cantora, trabalha com cultura, né? Uma rede enorme de apoiadores, de manifestos, estiveram juntos neste período difícil da sua vida. Como foi esta fase? Eu acho que você já mencionou, né? Mas é só para reforçar. Como que a Carmen se restabelece? Eu sempre digo, né, para a Marcele, que é impressionante como você é visionária, né? Você está sempre lá longe, né? A gente está engatinhando atrás de você, correndo atrás de você, das suas ideias. Você reaparece com uma potência gigante, é candidata a vereadora. Ainda neste texto, você diz: a sabedoria de um bom líder é saber o que é que seus liderados necessitam. Como você pretende concretizar estas ideias? Olha, Débora, vou dizer uma coisa para você. A sabedoria de um líder, além de saber a necessidade de seus liderados, é fortalecer e criar novos líderes, tá? Porque se o MSTC não tivesse esse propósito e essa rede de apoiadores, o MSTC deixaria de existir, porque esse era o propósito de quem nos quer presa. Digo mais uma vez, Carmen Silva são muitas, muitas e muitos, tá? E, assim, a coisa mais propensa é seguir o que os movimentos organizados nos ensinam. Além de ideologia, nós temos que ter objetivo, temos que ter subjetivos e dizer que amor é causa, tá? Amor é causa e causa é amor. Tem que haver amor à causa da luta pelo direito à cidade. E ela só pode ser feita com todos. E é dessa forma que eu vou agir. Vocês vão se surpreender se eu ganhar as eleições. Porque eu irei fazer um mandato com a cidade. Como eu estou fazendo agora em visitações a várias comunidades, a vários setores. Domingo eu tive a oportunidade de estar com os motoboys, com o Galo e com o Léo, né? Domingo, que são os motoboys antifascistas, e já discutindo como que nós vamos nos unir. Então, se motoboy precisa de casa, motoboy precisa de faculdade, motoboy precisa de qualidade de vida, então nós já estamos.
Sábado, passei a manhã e a metade da tarde andando com os camelô na 25. Um por um, perguntando e dizendo a ele, vim aqui pedir voto, não. Vim aqui dizer a vocês que a gente precisa se unir. Vocês são trabalhadores, eu luto por moradia, eu luto por uma cidade justa. Tive reuniões também com o pessoal do MAS, da Bolívia, e estamos apoiando aí também os irmãos e hermanas, né, bolivianas. Pela soberania da América Latina, nós não podemos nos isentar. E a cidade de São Paulo é um polo de diferentes raças que precisa existir. E não mais resistir, elas existem. Porque nós temos uma cidade organizada e completamente invisível. Temos que dar visibilidade a todos esses. É isso, Carmen. É isso. É isso mesmo. Temos mais últimas 2 perguntas. Vou passar a palavra para a Lili e o GG para encerrar. Carmen, eu queria te fazer uma pergunta que você nunca me respondeu. E aí eu queria fazer aqui publicamente para ver se, quem sabe, você se inspira e me responde essa pergunta. Eu queria saber o que chá é esse que você toma, que te dá essa energia física e mental para fazer tudo isso que você faz. Por favor, me responda. Qual é a receita da sua cozinha aí que você esconde? Sei, Lili, vontade de viver. Vontade de viver, essa é a minha receita. E, além disso, tudo aquilo que eu não pude realizar tempos atrás, e eu tenho a oportunidade de realizar, eu faço com 100% de vontade. Então, acho que essa vitalidade vem da vontade de viver, né? Vontade de viver, a vontade de conviver. É isso. E transpira, Carmen. Dá para sentir, até pelo digital. GG, a última pergunta é sua. Se a Carmen estiver aqui conosco. Carmen, você está ouvindo nós? Ela deu uma travada. Vocês continuam aqui comigo, Eu tô né? aqui sim, gente. Ah, sim, Carmen. Pronto. Eu tô. Voltou. Bom, Voltou, tinha travado. Última pergunta do GG. quero aproveitar e fazer a última pergunta, agradecer já de antemão do convite de estar aqui com vocês. E lá atrás a Carmen falou rapidamente a questão da criminalização, e eu entendo que ela reconhece que a criminalização dos movimentos populares veio para ficar. E como ela veio para ficar? Ela não veio só para nós, os movimentos populares da cidade. Primeiro, a gente teve a criminalização do MST, a gente teve a prisão de Zé Rainha lá em Cariacica, a gente teve vários problemas, o João Pedro Stede sendo perseguido, vários companheiros e companheiros do MST morreram, foram fuzilados pelo Estado burguês. E aí a pergunta é, companheira Carla, você reconhece que a criminalização existe. Agora, essa criminalização, ela existe porque a burguesia é forte ou porque nós, a classe trabalhadora, somos frágeis ou nós, a classe trabalhadora, estamos divididos e divididas? E eu estou falando de classe trabalhadora, falando de campo e cidade. Eu acho que a Carmen está travada, não sei se só a imagem ou só... Está travada. Voltou, Carmen. Voltei. Ouviu Nossa, a pergunta? A internet está péssima. Ouviu a pergunta? Não ouvi, GG, por favor, repete. Você quer que eu sinta? Pode falar. Eu vou dizer o seguinte, Carlos. A questão da criminalização, eu entendi que você já
lá atrás, reconhece que ela existe. Agora, eu pergunto, na sua concepção, ela veio para ficar? E se ela veio para ficar, ela está aí porque a burguesia é forte? Ela está aí porque nós, a classe trabalhadora, somos frágeis? Ou ela está aí porque nós estamos divididos, classe trabalhadora, campo para lá, classe trabalhadora, cidade para cá, e por que não uma luta única da classe trabalhadora, campo-cidade, cidade-campo, e até mesmo, por que não, América Latina? Ufa, GG, até que enfim alguém me entende. Quando, GG, eu abri as portas do MSTC para as várias redes, eu estou dizendo que nós não podemos brigar entre nós. Quando eu estou, GG, me declarando uma convidada do Mais no Brasil e indo fazer discurso dizendo que nós precisamos resgatar a soberania da América Latina, eu estou dizendo que a gente tem que se unir. E é isso, GG. Nós não podemos mais fechar os olhos, porque nós temos um propósito, nós não. Esses governantes, esse desgoverno tem um propósito de acabar com toda a organização social e da sociedade, que não seja rastelo deles, né? Inclusive, não é só nós os movimentos, é os sindicatos, é os partidos de esquerda, e aí a gente fica entre nós com farpas. Nós temos que acabar. E outra coisa, GG, que nós fizemos. Nós aqui no MSTC, a gente discute gênero, machismo, condição racial, né? O LGBTQI como um todo, como todo mundo, para se entender, que a gente tem que se entender. E não quero essa questão do racismo institucional entre nós, porque senão a gente vai repetir o que todos reclamam, e o que eles fazem em cima de nós e a gente reclama. Então, é rede, GG, é atuar em rede. Quando a gente atuar em rede e saber que a gente tem que furar bolha, que a gente não pode ter relações de poderes, aí sim, e a se reconhecer acima de tudo como origem. Que é isso que nós temos que nos reconhecer. Indígena, negra, branco, todos nós somos de uma única origem. Nós somos um país miscigenado. Nós temos que consolidar a nossa origem. Muito obrigado, Carmen. Pessoas queridas, muito obrigado até agora. Acho que precisamos liberar Carmen para que ela descanse um pouco antes do próximo compromisso. Antes de eu me despedir, eu queria agradecer muito a participação de Débora, de Bruno, Luiz, Gonzaga, GG, de Lili Café, que está sem vídeo, mas acho que está aqui com a gente, e especialmente de Carmen Silva, que é sempre um prazer ouvir, sempre um grande aprendizado. A gente costuma pedir para a pessoa entrevistada, Carmen, mandar um último recado para quem está ouvindo a gente no Facebook, nesse momento terrível que a gente está vivendo, um recado último, final, antes da gente se despedir. Eu não vou me fazer de rogada, não. Nesse momento, vote em Carmen Silva, 13.300. Tá bom? É isso que a gente Carmen esperava. Silva. É isso que a gente esperava, Carmen. Muito obrigado. Obrigado vocês. Tchau. Muito obrigado. Helena, pode encerrar a transmissão. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Tchau. Vamos publicar amanhã. Tchau, Carmen. Obrigado. Um beijão para você. Boa noite a todos. Boa noite, GG. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite, obrigada e parabéns por esse lindo projeto. Obrigado, Débora. Valeu muito pela participação de vocês. Foi demais. Até logo mais vocês. Tchau, tchau.